os irmãos. Pai do Senhor. Amém? Amém. Tem um texto aqui para nós refletir hoje. Esse texto, inclusive, eu até usei hoje já, colocar nos grupos que a gente tem. E é um texto bem interessante, como toda a palavra de Deus. Em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 somente, está escrito assim: mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Versículo 15: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Esses dois textos é bem interessante. A palavra de Deus, em muitos livros, muitas mensagens, o Senhor ele usa uma linguagem simbólica. O que é uma linguagem simbólica? A linguagem simbólica é quando você lê uma mensagem que Deus pega algo físico para representar o ser humano. Por exemplo, vaso representa a nós. Nós não somos vaso. Mas por que toma um vaso para representar o homem? Porque o vaso é criado do barro, nós também somos do barro. E o Senhor, ele é oleiro, ou seja, o oleiro ele representa Deus, que faz a obra, pega o vaso e faz a obra. Então aqui, não sei se vocês observaram, esses dois textos aqui, é uma linguagem simbólica também. Por quê? Porque aqui é tomado, ou seja, como alegoria para dar um ensino espiritual para nós, uma gravidez. Uma gravidez. Está escrito assim, versículo para vocês entenderem. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O que é que concebe? A mulher quando ela fica grávida, ela concebeu. Quando chega ao estado dos 9 meses, ela dá à luz um filho, né? Então, aqui, nessa linguagem aqui, está dizendo que o pecado é do mesmo jeito na nossa vida. O pecado, ou seja, ele começa a ser gerado dentro do ser humano. E como que isso acontece? Pela nossa própria concupiscência. A concupiscência é o desejo de ter aquilo que você não pode ter. É o desejo de você almejar algo que você não é para você. Então você passa a cobiçar aquilo. Cobiçar significa desejar. Você desejar a mulher do próximo, desejar o homem da próxima, desejar algo, tudo aquilo que desagrada a Deus, você vê e você deseja. Quando você deseja, começa a se gerar dentro de nós algo pecaminoso. Então, quando eu falo aqui de conceber, é porque começou a gerar dentro do ventre, falando da geração da mulher, acender uma coisa, o pecado. Então, aqui fala também de engordar. Quando é que a gente engorda? É quando você começa a se alimentar bem. Se você não se alimentar, você não tem como engordar. Tem pessoas que é muito magro porque não come. Mas se a pessoa passar a comer regularmente, no tempo certo, da maneira certa, ela vai engordar. Então a mesma coisa é o pecado. Nós cobiçamos, nós olhamos e cobiçamos. A continuidade disso vai engordar. Engordando, tudo que se engorda cresce, fica forte, fica resistente. Então isso significa que o pecado ele vai dominando o ser humano de tal forma que você não consegue mais sair da vida que está vivendo. A pessoa não tem mais força para sair dos vícios, da bebida, do alcoolismo, do mundo da criminalidade, das guerras dentro de casa, no relacionamento familiar. Por quê? Porque ela está dominada pela concupiscência, que a cada dia vai sendo alimentado. E isso vai, daqui a pouco, vai vir a luz. E quando vem a luz, Ismael, é quando o pecado é concebido. Jesus, em 20, versículo 30 de João, quando ele morreu, ele disse assim, está consumado. Ou seja, a palavra consumado significa efetuou, fez, aconteceu. Gera aqui, dá a luz, e quando você dá a luz, gera o pecado. E gerando o pecado, gera a morte. E qual é a primeira morte? A morte espiritual. Qual é a segunda morte? Não havendo um arrependimento dos nossos pecados, nós alcançaremos a morte eterna, que é a morte da perdição, que é a segunda morte. Então, concebe, depois dá a luz, e sendo consumado, gera morte. Morte primeiro, espiritual, como está escrito aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Ou seja, a primeira morte é espiritual. A ofensa e o pecado nos traz a morte espiritual. Estando
morto espiritual, nós estamos separados de Deus. Se nós permanecer nessa condição, nós perdemos a salvação. Que é onde aqui está escrito em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 8, que é o resultado final de tudo isso. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idolatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Primeira morte espiritual, por conta do pecado. Segunda morte, morte eterna, se não houver arrependimento. Então é assim, irmão, se você alimenta o pecado, ele vai crescendo, ele vai te dominando. Então tem que haver o arrependimento e o abandono dele, enquanto é tempo. Porque assim como a nossa vida espiritual em Cristo tem que ser alimentada para nós ficar forte espiritual, assim é o pecado também. Se você está praticando o erro, e você continua no erro, está praticando hoje, faz amanhã de novo, depois, e a pessoa vai continuando, e a pessoa não para. A pessoa não para. Então isso vai crescendo a cada dia mais. A pessoa se encontra morta espiritual, por conta daquilo que está alimentando pela sua própria, não é do outro. O pecado, cada um peca, ou seja, cada um, a fé é individual, o pecado também, ou seja, o seu pecado procede de dentro de você. Então, a sua própria concupiscência, os seus próprios erros, te leva à condenação e me leva à minha condenação. Eu que faço isso. Não é ninguém que faz por você ou por mim. Somos nós que fazemos. Você tem a autoridade de mudar a sua vida em Cristo Jesus. Porque o homem, por si mesmo, jamais ele vai se libertar. Jamais ele vai mudar. Só Deus pode mudar o coração do homem e transformar o caráter do homem à imagem e semelhança de Cristo. Para que assim ele possa entrar no reino naquele grande dia. Então, se nós estamos até hoje, nós vamos analisar nossa vida. O que é que eu fiz até hoje de errado que desagrada a Deus? E eu continuo fazendo. E morrendo a cada dia espiritualmente, e eu corro o risco de perder aquilo que é mais precioso, que é a salvação eterna pelo qual Cristo morreu e padeceu. Será se vale a pena? Então, nessa manhã que nós viemos fazer uma autoanálise da nossa vida, o que é que eu faço todo dia que desagrada a Deus? Aonde eu preciso mudar? Em casa, na minha vida sentimental, espiritual, material, no relacionamento com os irmãos, com os amigos, no trabalho, o que é que eu preciso mudar? O que é que eu faço que desagrada a Deus, entristece Deus? E muito mais do que isso, vai nos levar à perdição eterna. Porque não existe coisa maior, irmão, para nós, do que a salvação, a vida eterna. O começo não é agora, e o fim não é agora. O começo vai ser depois da morte. E é depois da morte que a gente vai contemplar coisas terríveis. Ou podemos contemplar coisas boas, dependendo das nossas atitudes enquanto nós estamos vivendo aqui. Amém? Vamos orar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos orar. Em nome de Jesus. Vocês podem orar, irmão. Até em pensamento, tá bom? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, ó Pai eterno da glória, bendito, meu Deus, seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos pela tua graça e misericórdia, meu Pai, pela salvação, por ter enviado o Cristo Jesus sobre a terra, para, meu Deus, evangelizar, meu Deus, todas as nações, a separado da tua face, por conta, Senhor, dos nossos pecados. Deus, te louvamos, te agradecemos nesta manhã, pois mais um dia o Senhor nos oferece a oportunidade de mudarmos as nossas atitudes, o nosso caráter, através da tua palavra, pela operação do teu Espírito Santo, que tudo opera no coração daqueles que abrem, meu Deus, para poder entrar e fazer morada nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, cada um de nós, meu Pai, aqui temos, meu Deus, sonhos, projetos. Cada um de nós almejamos muitas coisas terrenas e isso não é errado. Mas muitas vezes, meu Pai, nós mudamos, meu Deus, o curso da história, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Todos nós nascemos com um propósito divino, mas nós temos que se enquadrar dentro daquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, para que os teus planos sobre a vida do homem venha se cumprir, o teu nome ser glorificado, toda a glória, toda a honra, todo o louvor deve ser dado ao Senhor e não ao homem, mas sim ao Criador. Pai, nesta manhã eu peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha visitar o nosso coração, que o Senhor venha nos fortalecer. Pai, precisamos da tua presença sobre nossas vidas.
nada somos, nós somos matéria, nós somos mortais e daqui a pouco não seremos mais. Deus, e o que será daqui para frente? Mas o Senhor, meu Pai, aleluia, que nos dá a vida, o Senhor que nos resgata, o Senhor, meu Pai, que nos salva, tem o poder de mudar o nosso coração. Eu te peço nesta hora que o Senhor venha visitar as nossas vidas, que o Senhor venha romper todas as barreiras, enfermidade. Pessoas aqui, meu Deus, que almejam te servir, pessoas aqui, meu Pai, que almejam a tua casa, até sente o toque do teu Espírito, mas há uma luta muito grande interna. A nossa mente se torna um campo de batalha. Será se eu vou? Será se eu não vou? Deixa ir para amanhã. Muitas vezes o que é para fazer hoje nós deixamos para amanhã, mas amanhã pertence ao Senhor. Nós não sabemos se nós vamos dormir, vamos acordar. Deus, em nome do Senhor, nos dá graça nesta manhã. Repreenda agora, Senhor, toda maldição familiar. Talvez tem pessoas aqui, meu Pai, que está sendo vítima de maldição dentro da família, maldição hereditária. Deus, que o Senhor venha repreender e quebrar, meu Pai, todo laço, repreender, meu Deus, toda ação maligna, obras de feitiçaria, obras de voodoo, quantos trabalhos, meu Deus, está sendo feito sobre a terra para destruir, meu Deus, os lares, as famílias, levar jovens para a prostituição, levar jovens para o mundo da criminalidade, porque esse é o propósito. Satanás sabe, meu Pai, que fazendo isso o homem perderá a salvação, porque está afastado de Deus por conta do pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã eu te peço, nos dá força, nos ajuda, entra no nosso coração, transformando, tirando toda impureza, abrindo a nossa mente, aleluia, bendito seja o teu nome, abrindo o nosso entendimento, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, nos liberta, meu Pai, de todo pecado, nos liberta de todo engano neste mundo tenebroso, que é tão aprazível aos nossos olhos, mas no final de tudo é morte e destruição eterna. Deus, meu Pai, realiza uma obra gloriosa neste lugar, abençoa a vida do neto e de todos os funcionários que aqui não estão, porque o Senhor é Deus de perto e Deus de longe, vai fortalecendo as suas vidas, vai direcionando os seus passos, dá livramento, meu Pai, a cada um de nós da bala perdida, do homem sanguinário, nos dá livramento de acidente, desses ferros nesta obra. Deus, nos dá força para desenvolver este trabalho e teu nome ser glorificado. Nesta manhã pedimos a tua bênção em Cristo Jesus sobre nossas vidas, em nome de Jesus, e todos digam amém. As portas. Amém.